Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada a gente parou, a gente está estudando culpabilidade, né? Então a gente começou a estudar o primeiro requisito da culpabilidade, que é a imputabilidade. Nós vimos os casos de inimputabilidade por idade, né? Que é o critério biológico, critério meramente etário, e vimos também a inimputabilidade por enfermidade mental. Verificamos que a pessoa essa inimputabilidade por enfermidade mental tem seu elemento cognitivo e seu elemento volitivo, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a denominada semi-imputabilidade, tá? Semi-imputabilidade. A gente sabe que o conceito de culpabilidade ele é um conceito graduável, né? Então não é uma coisa só sim ou não, né? Mas há uma gradação da reprovabilidade. Há aqueles que são plenamente reprováveis e aqueles que são plenamente não reprováveis, né? Incapazes de reprovação, mas existe uma faixa intermediária que é a denominada semi-imputabilidade. Tá? Ela está prevista lá no parágrafo único do artigo 26, que trata de uma espécie de capacidade relativa de culpabilidade. Tá? Então, o parágrafo único trata da semi-imputabilidade falando o seguinte, vamos ler lá que vale a pena. Né? A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Né? Então, nos casos de inimputabilidade por enfermidade mental, a gente verifica que ele era inteiramente incapaz. Né? Aqui ele não é inteiramente incapaz. Então, ele tem conhecimento do caráter ilícito da sua conduta, ou ele pode autodeterminar-se de acordo com a sua conduta, mas há uma restrição a esse conhecimento ou a essa autodeterminação. Tá? Então, como há uma menor reprovabilidade, o Código Penal determina a redução da pena de 1 a 2 terços. Tá? Aqui, da mesma forma, é exigida a comprovação dessa semi-imputabilidade por perícia psiquiátrica, né, para os membros do Instituto, integrantes do Instituto Médico Legal, né, uma perícia psiquiátrica. Tá? Então, isso brevemente a gente falou sobre a semi-imputabilidade. Tá? Ainda na imputabilidade, né, existem alguns problemas político-criminais especiais. Tá? O Código Penal, expressamente, ele afirma, traz uma referência à denominada emoção ou paixão, que estão previstas lá no artigo 28, inciso 1º. Tá? Então, a emoção ou paixão. O que é emoção? Eu vou primeiro conceituar e explicar mais ou menos porquê, da onde que veio isso aí. Então, emoção, de acordo até com o professor Juarez Cirino, é gênero, paixão é uma espécie. Tá? Então, a emoção é uma viva a excitação do sentimento, é uma forte e transitória perturbação da afetividade. Né? Há questões ligadas a certas variações somáticas ou modificações particulares das funções da vida orgânica. Tá? A paixão é a emoção em um estado crônico, perdurando como um sentimento profundo e monopolizante, como sentimentos de amor, ódio, vingança, fanatismo, desrespeito, avareza, ambição, ciúme, etc. Tá? Então, o Código Penal expressamente consignou lá no seu 28, inciso 1º, que a emoção e a paixão não afastam a imputabilidade. Tá? Então, se a pessoa pratica o crime mediante paixão ou emoção, isso não afasta a sua imputabilidade. Ele é plenamente imputável e plenamente responsável pelos seus atos. Tá? Aqui é importante, uma vez que se trata de uma forma, inclusive, de afastar aquelas alegações de homicídios passionais. Né? Então, até tem alguns podcasts interessantes, aí tem o da
Praia dos Ossos, salvo engano. Esse até não consegui ainda ouvir, mas me falaram que é bem interessante, né? Então, a alegação de legítima defesa da honra, aquela questão de homicídio passional, o homem traído poder matar a mulher, era muito levantada. Essas teses eram, e infelizmente ainda continuam sendo levantadas, não com a repercussão que tinha no passado, mas ainda persiste essas alegações de legítima defesa da honra, do homem traído, podia matar a mulher, então essas coisas horrorosas que havia no passado, né, essas coisas que tinham no passado e hoje, pouco a pouco, vão sendo superadas, né? Então aqui o código faz uma posição bem clara no sentido de rechaçar essa possibilidade, tá? Da mesma forma, o Código Penal, ele no 28.2, né, ele afasta a ideia de que a embriaguez voluntária ou culposa, né, afastam a imputabilidade. Então ele diz claramente que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, tá? Então esse é um tema importante que diz respeito à denominada actio libera in causa, ACTIO, espaço LIBERA, espaço IN, espaço C, causa, né? Causa. Actio libera in causa, né? Então, quando a pessoa se coloca ela, por meio da ingestão de álcool ou substâncias análogas, ela pretende se colocar em um estado de inimputabilidade para poder praticar o delito, tá? Então, a actio libera in causa, ela consiste, né, já vou explicar para vocês, quando há capacidade de culpabilidade na ação antecedente, e o autor se coloca em situação de incapacidade de culpabilidade por dolo ou culpa, tá? Então, o que é essa actio libera in causa? Ela serve para reger aqueles casos em que o agente toma todas, ou se embriaga, ou toma alguma substância entorpecente para criar coragem ou para realizar os atos, né, os atos necessários, os atos criminosos, e para alegar posteriormente que estava incapaz ao momento da ação ou da omissão, tá? Então, a teoria da actio libera in causa, né, é uma teoria antiga, né, inclusive salvo engano, eu tenho quase certeza tem origem do direito canônico, né, que a pessoa se colocar em estado de inimputabilidade, isso não afastava a culpabilidade, né? Então, nesses casos em que o agente deliberadamente se coloca em situação de incapacidade de culpabilidade ou de inimputabilidade, ainda assim o agente vai ser responsável pelo fato, com base na teoria da actio libera in causa, tá? Actio libera in causa, tá? Nos crimes imprudentes, né, nos crimes culposos, né, o fato do agente embriagar-se para realizar a conduta criminosa, né, já por si resulta numa violação ao dever objetivo de cuidado, tá? Então, aqui fica fácil imputar o crime culposo, uma vez que o cara beber todas, tomar todas para praticar o crime, para se colocar numa situação de ficar embriagado, melhor dizendo, né, culposamente, o cara inclusive ir praticando o delito, né, ele viola o dever objetivo de cuidado ao colocar-se numa situação de incapacidade de culpabilidade. Então, a ideia é a seguinte: então, pelo fato de ele não ter se resguardado, não ter tido o dever objetivo de cuidado ao ingerir álcool, né, quando ele realiza eventualmente a ação, ele vai responder precisamente por conta desse ato de culposamente, por conta dessa violação ao dever objetivo de cuidado, de se colocar numa situação de embriaguez, tá?
Já nos delitos dolosos, aqui o autor se instrumentaliza para praticar o delito. Então, ele é responsável por ele utilizar o próprio organismo como um instrumento para cometer o crime. Então, quando ele faz isso, no momento em que ele se instrumentaliza, ele tem plena capacidade e culpabilidade, portanto é imputável. Tá? Sobre o tema da Axio Libera in Causa, o professor Miguel Asconi, professor lá da Universidade de Pablo Lavide de Sevilha, um dos melhores, mais importantes penalistas espanhol da Espanha, ele sustenta que a Axio Libera in Causa, tá, abrange os casos, tá, se vocês quiserem copiar, de repente se acharem que está muito rápido, vocês dão uma pausinha aí, tá? Então eu vou tentar ler um pouco devagar, tá? Então a Axio Libera in Causa, né, sustenta que a Axio Libera in Causa abrange os casos em que o agente não era imputável no momento de cometer o fato, tá? Então, no momento do fato em si, o agente não era imputável, mas o era no momento em que planejou cometê-lo ou no momento em que deu início ao processo causal que resultou na ação típica. Tá? Então, quando ele começou a deliberadamente beber para praticar o crime, ele era plenamente culpável, plenamente imputável. Por isso, é possível sim responsabilizar o agente nesses casos. Tá? Continuando, né, para que a valoração desses supostos para que a valoração desses casos não constitua uma arbitrária violação do princípio da culpabilidade, ou seja, que a pessoa tem responsabilidade subjetiva, é necessário estabelecer uma relação entre os atos praticados antes do estado de inimputabilidade e o resultado típico finalmente produzido. Tá? Então tem que haver uma relação causal entre os atos praticados antes do estado de inimputabilidade e o resultado típico finalmente produzido. Tá? Essa relação, continuando, né, essa relação se estabelece quando o agente coloca-se voluntariamente em estado de inimputabilidade, que representa um risco não permitido para o bem jurídico, que é previsivelmente adequado para a produção do resultado típico. Tá? Então, essa relação se estabelece quando o agente coloca-se voluntariamente em um estado de inimputabilidade, que representa um risco não permitido para o bem jurídico, que é previsivelmente adequado para a produção do resultado. Tá bom, pessoal? Então, essa é a denominada Axio Libera in Causa. Essa denominada Axio Libera in Causa. A pessoa se instrumentaliza ou dolosamente para praticar o crime e ela é considerada culpável, ou a pessoa, por violação ao dever objetivo de cuidado, fica bêbada ou fica num estado de inimputabilidade e ela é responsável porque no momento que ingeriu a droga, o álcool, ela era culpável, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente termina, né, o primeiro elemento do extrato da culpabilidade, né, lembrando lá que os elementos do extrato da culpabilidade são imputabilidade, né, imputabilidade, potencial consciência de licitude e exigibilidade de conduta conforme o direito, o denominado IP, imputabilidade, potencial consciência de licitude e exigibilidade de conduta conforme o direito. Tá? Então, a gente terminou o primeiro da imputabilidade, também conhecida como capacidade de culpabilidade. Tá? Agora, pessoal, nós vamos tratar do segundo elemento do estado de culpabilidade, que é o conhecido potencial conhecimento da ilicitude, o potencial conhecimento da ilicitude. Tá? Nesse caso, tá, a pessoa, para ser responsável por um crime, tá, ela tem que saber que aquilo é crime. Né? Não dá para a gente reprovar uma pessoa por ter realizado uma coisa se ela sequer sabia que aquilo era proibido. Né? Se a pessoa chega num país ou num local em que tem um determinado costume, para entrar na casa tem que tirar o sapato, para entrar na casa tem que fazer um gesto, alguma coisa. Então, se a pessoa chega lá e não sabe quais são essas regras e viola essas regras, a pessoa vai falar, pô, mas eu não sabia que tinha que fazer isso, tinha que ter me avisado, senão eu teria
tirado os sapatos, senão teria que cumprimentado, feito uma reza lá, dependendo do contexto. Tá? Então, para que a gente entenda uma pessoa como reprovável, tá? Essa pessoa tem que ter conhecimento de que a ação que ela realiza é proibida, tá? É proibida. Então, no direito penal, a lógica é a mesma, né? Para que a gente possa punir alguém, né, por ter cometido um crime, a pessoa tem que saber, né, que aquela conduta é criminosa, senão ela pratica, ela vai cortar um matinho lá tal, verifica para catar uma flor lá, ou sei lá o que, no fim a pessoa acabou, não sabia que era proibido aquela colheita daquele mato lá, sei lá o que, algum exemplo nesse sentido. Então, a necessidade, a culpabilidade exige que a pessoa tenha conhecimento de que o fato é ilícito, tá? O sujeito tem que saber que o que faz é proibido, tá? Então, aqui se fala em potencial conhecimento da ilicitude, tá? Então, a pessoa tem que ter um conhecimento potencial, ela poderia saber, né, que o ato que ela praticou era ilícito ou proibido, tá? Então, potencial conhecimento da ilicitude, ou potencial conhecimento, também conhecido, potencial conhecimento da antijuridicidade. A pessoa tem que saber que está realizando um injusto, tá? Aqui deve existir, portanto, aqui uma correlação entre o conhecimento do injusto não, depois a gente copia isso aqui. Então, a pessoa, só explicar uma coisa antes aqui para você. Então, a pessoa tem que conhecer o que ela faz é proibido, tá? Esse conhecimento, no entanto, não é um conhecimento como como os juristas conhecem, direito penal, aí, às vezes nem os juristas conhecem, né? Então não é um conhecimento técnico, a pessoa tem que saber que o homicídio está no 121, que o furto está no 155, que o estelionato está no 171, não é esse conhecimento, não é esse conhecimento que se exige da pessoa para que ela possa ser reprovável, né? Exige-se dela o que se denomina de uma valoração paralela na esfera do profano. Tá? Então é o conceito de valoração paralela na esfera do profano, ou valoração paralela na esfera do leigo. Tá? Então é isso que se exige para o potencial conhecimento da ilicitude. O que é uma valoração paralela na esfera do profano ou do leigo? Tá? É aquele conhecimento que toda a gente tem, né? Que o leigo tem sobre o que é proibido ou não. Então, quem é maior de idade, nasceu aqui na nossa civilização, que sabe que matar outra pessoa é proibido, por mais que essa pessoa não precisa nem ter estudo formal, a pessoa não sabe nem ler, nem escrever, mas sabe que matar o outro é proibido, sabe que estuprar uma outra pessoa é proibido, sabe que roubar com violência as coisas dos outros é proibido, ou mesmo sem violência, pegar coisas dos outros sem autorização é proibido. Então, veja que isso é uma valoração paralela que toda a gente faz, uma valoração paralela na esfera do profano, né? Paralela à valoração legal. Então, basta ter esse conhecimento, ainda que rudimentar, né, da proibição, que já está preenchido esse potencial conhecimento da ilicitude. Tá? Então, esse bom e velho Gutes altes Strafrecht, que se fala, esse bom e velho direito penal, esse direito penal que todo mundo conhece, é fácil, é muito raro, vai ser muito raro alguém dizer que não sabe que é proibido estuprar, matar, roubar, pegar coisas dos outros, xingar os outros, né? Vai ser muito, vai ser quase praticamente impossível, né? Uma pessoa que tenha crescido na nossa sociedade afirmar que não sabia que isso era proibido. Tá? Então, essa aqui já basta para punir todas as pessoas, não havendo a necessidade de um conhecimento formal a respeito da ilicitude. Tá? No entanto, quanto mais sofisticada são as relações jurídico-sociais das pessoas, mais complexas são as normas. Então, uma pessoa que vai atuar num ramo industrial, num ramo de venda ao consumidor, ou num ramo empresarial, essas pessoas, quando elas decidem, né, se envolver nesses ramos específicos que há
toda uma normativa própria, elas têm um dever de instrução, tá? Elas têm um dever de se instruir, né? Uma pessoa para atuar no ramo lá de uma indústria química, né? O cara fala, agora vou ser industrial, vou ter uma indústria química, né? Para que ele faça isso, ele tem um dever de instrução, tem que se instruir, tem que tomar pé das normas previstas em lei. O cara que é prefeito, quer ser prefeito, ele tem que se instruir com relação às normas que regem, né, a administração pública. Pode se valer também da assessoria técnica, jurídica, então ele tem que buscar orientação. Tá? Então esse conhecimento a pessoa tem que suprir a falta de conhecimento, há um dever de suprir essa falta de conhecimento para esses ramos específicos por meio de dois aspectos. Um é por meio da instrução, ou seja, buscar se instruir, buscar, ainda que com terceiros, buscar a orientação jurídica. Primeiro, instrução, e segundo, por meio da reflexão. Então, o agente, antes de agir, tem que refletir, tem que pensar, opa, será que isso aqui é proibido, isso aqui pode, isso aqui não pode, tá? E normalmente quando existe uma dúvida, né, a dúvida sobre a proibição de um ato, aí sim a pessoa tem que chegar e buscar informação numa fonte confiável de informações. Tá? Então a pessoa fala, eu acho que isso aqui é proibido, mas vamos tentar. Não, ela tem o dever de buscar informações, tem o dever de se informar com fontes confiáveis. Né? Então isso até inclusive é um tema de uma matéria específica lá do erro, da dúvida no erro de proibição, que é um tema interessante. Tem um livrinho interessante do Alaor Leite, aqui de Curitiba, é um livro bem interessante sobre esse tema. Ele estuda também, ele é auxiliar lá do Luiz Greco na Alemanha, então é um livro bem bom, bem interessante. Então, se vocês quiserem buscar, depois não vou entrar muito nesse aspecto aqui, porque é um pouco complexo, não vale a pena, tá? Pessoal, então quando a pessoa tem que ter esse potencial conhecimento da ilicitude, tá? Existe uma doutrina antiga, tá, que afirmava, fazia uma afirmação do denominado error iuris nocet. Error iuris nocet é uma doutrina, né? Error E-R-R-O-R iuris, I-U-R-I-S, espaço N-O-C-E-T, error iuris nocet, tá? Era uma doutrina que dizia que todos têm o dever de conhecer a lei, tá? Todos têm o dever de conhecer a lei, então não se pode alegar desconhecimento da lei, tá? Essa é uma doutrina superada, tá? É uma doutrina superada. Sem embargo, tá? Deixa eu ver aqui. Sem embargo, o artigo 21 do Código Penal, ele começa meio que assentando essa doutrina. Tá? Ele diz assim, o erro da lei é inexcusável. Né? O erro da lei é inexcusável. Mas essa doutrina é superada e depois continua, depois eu vou falar logo mais. Então, hoje em dia, não existe mais essa presunção de conhecimento das leis. A pessoa tem que efetivamente, ou pelo menos potencialmente, conhecer o caráter ilícito da sua conduta. Tá? Então esse é potencial conhecimento da ilicitude. Tá? Pessoal, professor, e quem não sabe a lei no caso concreto? Tá? Quem não desconhece a proibição do injusto, o que acontece com essa pessoa? Tá? Essa pessoa vai incorrer no que a gente chama de erro de proibição. Erro de proibição. A pessoa não sabia que aquilo era proibido. Tá? Então, lembram lá que tem o erro de tipo, que a pessoa desconhece alguma circunstância de fato que é uma elementar do tipo penal, aquilo é o erro de tipo. Aqui é o erro de proibição. A pessoa sabe o que faz, mas erra sobre a proibição da norma. O cara que corta lá uma flor famosíssima, ele sabe que está cortando uma flor, mas não sabia que aquela flor era super protegida, porque está acabando ou por algum motivo, tá? Então ele sabe o que faz, mas não sabe que aquilo que ele faz é proibido, tá? Então, pessoal, aqui, se vocês quiserem copiar, se pegando o trechinho, existe uma correlação
entre o conhecimento do injusto, ou o potencial conhecimento da ilicitude, existe uma correlação entre o conhecimento do justo e o erro de proibição, tá? Na teoria da culpabilidade, tá? Corresponde, né, ao conhecimento do fato e o erro de tipo na teoria do tipo, tá? Então, aqui o erro os erros são semelhantes, tá? Então, enquanto lá no tipo penal existe o erro de tipo, aqui na culpabilidade existe o erro de proibição, o desconhecimento que determinada conduta é criminosa, tá? Aqui tem uma matéria meio complexa que a gente vai entrar, tá? Mas vamos lá. Então, pessoal, aqui eu só peço um pouco de atenção aqui para vocês, tá? Então, o potencial consciência da ilicitude é um tema importante, tá? Existem, na evolução, pessoal, do extrato do potencial consciência da ilicitude, tá? Então, houve uma evolução da localização sistemática do potencial consciência da ilicitude. A gente já viu a evolução da culpabilidade, né? Agora a gente vai ver como se deu a evolução do potencial consciência da ilicitude, tá? Em primeiro lugar, né, a primeira teoria, né, sobre a potencial consciência da ilicitude é a denominada teoria do dolo, tá? A teoria do dolo, que considera o conhecimento do injusto como elemento do dolo, tá? Então, a potencial consciência da ilicitude, de acordo com a teoria do dolo, onde situava-se sistematicamente a potencial consciência da ilicitude. De acordo com a teoria do dolo, isso aqui é bem complexo, o potencial conhecimento da ilicitude se situava no dolo, tá? De acordo com a teoria do dolo, o potencial conhecimento da ilicitude se situava no dolo, tá? Na época haviam dolos malos, né? O dolo valorado, então porque a pessoa tinha que ter consciência e vontade de realizar os elementos do tipo objetivo e, além de tudo, tinha que conhecer o caráter ilícito, sabe? Conhecer a proibição da sua conduta, tá? Então isso é a teoria, são as teorias pré-finalistas, tá? O clássico e o neoclássico adotavam a teoria do dolo, né? No entanto, com o finalismo, né, vocês lembram que o dolo e a culpa foram tirados da culpabilidade e colocados, né, na tipicidade, tá? Quando o Welzel propugnou lá a retirada, o Welzel e outros autores propugnaram a retirada do dolo da culpabilidade, tá? Ficou preso ainda na culpabilidade um pedacinho do dolo, tá? Quando eles arrancaram o dolo, eles conseguiram arrancar só a consciência e vontade de realizar os elementos do tipo objetivo e ficou preso ainda na culpabilidade a potencial consciência da ilicitude, tá? Então, o dolo saiu da culpabilidade e foi colocado no tipo penal, só que a potencial consciência da ilicitude continuou lá na culpabilidade, tá? Então, essa é a teoria da culpabilidade, ou seja, aqui a teoria da culpabilidade, o potencial consciência da ilicitude fica na culpabilidade e não mais no dolo, tá? Então, separa o conhecimento do fato do conhecimento da antijuridicidade do fato, tá? A consciência da ilicitude passou a constituir um elemento da culpabilidade e não mais do dolo como era antes, tá? Isso é um pouco da evolução, sistemática do potencial consciência da ilicitude, tá? Ainda tem mais uma pequena evolução de teoria sobre a potencial consciência da ilicitude, que é um pouquinho também meio complexo, mas vamos ver se a gente entende aqui, tá? Existem algumas teorias para explicar como se trata o erro de proibição, tá? Como que se trata o erro de proibição. A primeira teoria, tá, é a denominada teoria a teoria extrema da culpabilidade. Teoria extrema da culpabilidade. O que diz a teoria extrema da culpabilidade? Todas as formas de erro de proibição têm a mesma consequência, tá? Então, todos os erros de proibição têm a mesma consequência, tá? O erro de proibição inevitável exclui a reprovabilidade da conduta
e o erro de proibição evitável reduz a reprovabilidade. Tá? Então, o erro de proibição inevitável exclui a reprovabilidade e o erro de proibição evitável diminui a reprovabilidade. Essa é a teoria extrema da culpabilidade. Tá? Uma outra teoria, que agora é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, é a teoria limitada da culpabilidade. É dizer, nem todas as modalidades de erro de proibição, que a gente aprendeu agora há pouco, têm o mesmo tratamento penal, tá? Tem a mesma consequência penal. Tá? Então, pessoal, existem 3 modalidades de erro de proibição. O erro de proibição direto, o erro de proibição indireto e o erro de tipo permissivo. Tá? Eu sei que aqui é meio complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês cada um dessas modalidades. Todas elas são erros de proibição, mas nem todas vão ter a mesma consequência. Tá? Nem todas vão ter a mesma consequência jurídica. Tá? Então vamos falar primeiro sobre... estamos lá na teoria limitada à culpabilidade, vamos falar sobre o erro de proibição direto. Tá? O que é o erro de proibição direto? Né? É aquele que tem por objeto, o erro se dá, o objeto do erro é a lei penal desde o ponto de vista da sua existência, validade e significado. Tá? Então, a pessoa erra sobre a existência da norma, sobre a validade da norma ou o significado da norma. Então, a pessoa acha que aquilo é proibido, mas não é, ou tem a validade, não tem, ou o significado da norma. Tá? Aqui, a consequência do erro de proibição direto é ou a exclusão da culpabilidade ou a redução da culpabilidade. Tá? Uma outra modalidade de erro de proibição é o erro de proibição indireto. Tá? O erro de proibição indireto, que tem por objeto, o erro se recai sobre os limites da causa de justificação. O que é a causa de justificação? Lembra a exclusão da antijuridicidade. Então tem por objeto os limites jurídicos da causa de justificação ou a existência da causa de justificação não prevista em lei. Aqui a consequência é a mesma, tá? Reduz, exclui ou reduz a culpabilidade. E a terceira modalidade de erro de proibição é o erro de tipo permissivo, tá? Que tem por objeto os pressupostos objetivos da justificação legal e, portanto, existe como representação errônea da situação justificante. Tá? Aqui existe um erro sobre a presença ou não de uma situação justificante. Tá? Então ela incide, o erro de tipo permissivo, incide sobre os fatos. E a consequência aqui não é a exclusão da culpabilidade ou a diminuição da culpabilidade. Aqui a consequência é a exclusão do dolo. Tá? Então a teoria extremada da culpabilidade diferencia esses 3 modalidades de erro de proibição. 2 têm uma consequência, que é a diminuição, a exclusão da culpabilidade ou a diminuição da culpabilidade. E a terceira, que é o erro de tipo permissivo, tem como consequência a exclusão do dolo. Tá? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco complexo até aqui, mas eu vou falar mais uma vez, logo mais eu já vou explicar tudo isso certinho, com um pouco mais de calma, mas nós estamos só explicando agora a teoria extremada da culpabilidade. Em suma, se vocês quiserem copiar, a teoria limitada da culpabilidade, né, a teoria limitada, perdão, da culpabilidade, né, a teoria extremada ou extrema, trata todas as hipóteses de erro de proibição da mesma forma. A teoria limitada é essa que não trata todas as modalidades de erro de proibição de forma igual. Tá? Em suma, a teoria limitada da culpabilidade, que é adotada pelo Código Penal, equipara o erro de tipo permissivo ao erro de tipo, tá? Pois nos dois há erros sobre a questão fática e não jurídica. Tá? Então, a teoria limitada à culpabilidade equipara o erro de tipo permissivo ao erro de tipo, pois nos dois há erro sobre questão fática e não jurídica. Tá? Então, a questão fática e não jurídica. Tá? Então, pessoal, a legislação brasileira disciplina o erro de tipo no artigo 20 e o erro de tipo permissivo no parágrafo 1º do artigo
20. Tá? Então, ela equipara esses dois erros. Muito embora o erro de tipo permissivo seja um erro de proibição, tá? Seja vinculado à ideia de culpabilidade, ela afasta o dolo, tá? Porque nós adotamos a teoria limitada, né, da culpabilidade. Beleza? Não entenderam nada? Tudo bem. Faz parte do jogo, nós espero que daqui a pouco vocês vão entender. Tá? Então, eu passei essa... É uma fase um pouco introdutória que, volta e meia, ao largo do nosso semestre, nosso ano, né, nós vimos que alguns temas, quando a gente vai ver pela primeira vez, ficam meio complexos, mas a gente vai rever e tentar esclarecer um pouco melhor essa situação. Tá? Então vamos tratar agora propriamente das modalidades de erro de proibição, tá? Que talvez comece a ficar um pouco mais clara essa situação. Então, o que é o erro de proibição? Existe o erro de proibição quando o sujeito, apesar de conhecer completamente a situação de fato, não sabe que sua ação é proibida. Tá? O sujeito se equivoca sobre a proibição específica do tipo. Tá? Ele se equivoca sobre a proibição específica do tipo. Tá? O erro de proibição pode ser vencível ou invencível. Tá? O erro de proibição invencível é aquele que mesmo com a reflexão, mesmo com a busca de informações, o agente continuaria em uma situação de erro. Ele continuaria desconhecendo o erro. Tá? O erro de proibição invencível, em regra, né, ele é uma causa de exclusão da culpabilidade. O agente vai ter uma conduta típica antijurídica, mas não vai ser culpável porque ele não sabia que aquela ação era proibida. Tá? Esse é o erro de proibição invencível. Tá? Que ele se aplica, o erro de proibição invencível, aplica-se aos casos em que a existência de dúvidas, tá, era materialmente impossível. Era materialmente impossível e quando o sujeito tinha razões sensatas para supor o caráter permitido da sua ação. Tá? Então aplica-se aos casos em que a existência de dúvidas era materialmente impossível e quando o sujeito tinha razões sensatas para supor o caráter permitido de sua ação. Tá? Então é o erro de proibição invencível, não dava para vencer. Né? Lembrando que os meios adequados para evitar esse erro de proibição são a reflexão e a informação. Tá? Por outro lado, existe o erro de proibição vencível, que é aquele que a pessoa está numa situação de desconhecimento da lei, mas se ela procurasse, refletisse ou buscasse informação, ela poderia superar esse erro. Tá? Nos casos de erro de proibição vencível, o que acontece com a pessoa? Ela vai ter, né, vai ser culpável, mas a sua pena vai diminuir de 1/6 a 1/3, porque a sua reprovabilidade era menor. O cara desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, né? Desconhecia. Tá? Então, esse é o erro de proibição vencível. Tá bom? Vamos lá, então, ler o artigo 21 que trata do erro de proibição. Tá? Ele começa o seguinte, como eu já li para vocês. O desconhecimento da lei é inexcusável. Essa doutrina é superada. Tá? O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta de pena. Tá? Então, se inevitável, isenta de pena. Ou seja, se for um erro invencível, inevitável, isenta de pena. O que quer dizer isso? Quer dizer que afasta-se a culpabilidade. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Tá? Então, lendo de volta o 21 caput. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E o parágrafo único ele conceitua que o erro de proibição é evitável. Diz o seguinte: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da licitude do fato quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, se naquelas circunstâncias ele poderia atingir a consciência da ilicitude, né, ele é um erro
evitável, tá? É um erro evitável que redunda na diminuição da pena e não na exclusão da culpabilidade, tá? Então, essa é a visão geral do erro de proibição, tá? Agora nós vamos tratar das modalidades de erro de proibição. Eu já falei um pouquinho para vocês, mas vou falar agora com mais calma, que talvez fique mais claro para vocês, tá? Casos de erro de proibição. Primeira modalidade de erro de proibição é a mais conhecida, tá? É a modalidade mais conhecida, que é o erro de proibição direto. Erro de proibição direto, tá? O erro de proibição direto é o mais conhecido de todos. Ele incide sobre a existência, validade ou significado da norma, tá? Então, o que é um erro sobre a existência? O cara não sabia que existia aquela norma proibindo o cara catar aquela flor, tá? Então, é erro sobre a existência da norma. O erro de validade, né, existe quando a pessoa sabe que existe aquela norma, mas entende que aquela norma é inválida, né? Então, aquele estudante de direito que aprendeu que pelo princípio da lesividade, a posse de droga para uso próprio é inconstitucional, tá? Então, o estudante, ou o agente, nesse caso, acha que é inconstitucional, sabe da existência da norma, mas acha que essa norma não é válida porque é inconstitucional. Então, há um erro de proibição direto, tá? Então, sobre a existência, se existe ou não a norma, validade, se a norma é válida, ou significado da norma, tá? A pessoa erra sobre o significado da norma. Aqui também é conhecido como erro de subsunção, tá? Então, aqui pressupõe o conhecimento da proibição, o agente pressupõe, sabe do conhecimento, ele conhece a proibição, mas entende que a lei não se aplica ao caso concreto, tá? Então, errou, né? Errou feio na interpretação, no significado da norma, tá? Então, aqui é uma interpretação equivocada da norma. Então, há um erro sobre o significado, também conhecido como erro de subsunção. O cara achava que aplicava outra norma aqui, mas na verdade aplicava outra, tá? Então, ele achava que havia aqui existe um erro sobre o significado da norma, tá? Todos esses três tipos aqui estão no erro de proibição direto, tá? No erro de proibição direto, se o erro é inexcusável, a consequência é exclusão da culpabilidade. Se é excusável, a consequência é a diminuição da pena, tá? Então essa é a primeira modalidade de erro, tá? A segunda modalidade de erro é o denominado erro de proibição indireto, tá? É o erro de proibição indireto, também conhecido como erro de permissão, tá? Erro de permissão. Erro de proibição direto ou erro de permissão, tá? Aqui tem por objeto a existência de uma causa de justificação inexistente, tá? Então, o agente supõe que existe uma causa de justificação, né? Qualquer uma delas, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Então, o cara supunha que existia uma causa de justificação, mas não havia, tá? Então, o cara achava que existia uma causa de justificação, mas não havia. Ou sobre os limites da causa de justificação existente, tá? Então, o cara achava que estava ainda dentro dos limites da causa de justificação existente. Então, achava que ainda não tinha ultrapassado os limites da causa de justificação, tá? Veja que aqui, tanto no primeiro quanto nesse segundo, são um erro de direito, tá? Não é um erro sobre os fatos, é um erro sobre a aplicação da norma. Aqui a gente pode citar lá, imagine aquele caso lá do cunhado da Ana Hickman. O cara pegou, o cara entrou lá para matar a Ana Hickman no quarto de hotel, o cunhado foi lá, tomou a arma, o cara tentou matar a Ana Hickman, o cara tomou a arma e achava que mesmo depois de rendido, como parece que estava, né, o cara de costa, mesmo depois de rendido, imaginem, não sei se é o caso, talvez, provavelmente não, ele imaginava que ainda tinha legítima defesa aqui e que ele podia matar a vítima, tá? Ele podia matar o cara, porque isso se incluía no estado de necessidade, vai lá dar um tiro na nuca do cara e mata o cara, tá? Aqui é um típico caso de excesso, uma vez que o perigo, a agressão já não existia mais, né? Então é um típico caso de excesso, né? Mas imagina que ele entendia,
né, que aquele caso havia sim a possibilidade ainda da legítima defesa, porque havia ainda essa situação de legítima defesa. Veja que ele sabia, nesse caso, ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Tá? O erro dele é sobre, né, o direito. Então é o erro de proibição indireto, que cai sobre a existência de uma causa de justificação, né, inexistente, ou os limites da causa de justificação existente. Aqui é o erro também de direito, né, vinculado à ideia de causas de justificação, também conhecidas como excludente de antijusticidade ou excludente de licitude. Tá? Então é o erro sobre a causa de justificação, seja sobre a sua presença, seja sobre, né, os seus limites. Tá? Então, um erro um erro de direito aqui também. Consequência do erro de proibição indireto é, se for invencível, exclusão da culpabilidade. Tá? Se for vencível, é diminuição da pena, como a gente leu ali no parágrafo, no artigo 21. Tá? Então, essa aqui é a mesma consequência. Tá? Veja que tanto no erro de proibição direto quanto no indireto, nos dois há um erro de direito, tá? Sobre o direito, não sobre os fatos. E a terceira modalidade de erro de proibição é o denominado erro de tipo permissivo. Tá? Erro de tipo permissivo. Aqui consiste na representação errônea dos pressupostos objetivos da justificação legal. Tá? Consiste na representação errônea dos pressupostos objetivos da justificação legal. Tá? Então, aqui o exemplo clássico é a legítima defesa putativa. O cara imagina que está em legítima defesa, mas não está. Né? Vejam que aqui há um erro de fato, há um erro sobre uma circunstância de fato, não sobre o direito. Tá? Aqui o exemplo clássico dos manuais é aquele cara que está lá num beco escuro, né, caminhando, quando vê o seu inimigo vindo em direção contrária, o inimigo vai pegar alguma coisa, ele acha que é uma arma, vai lá e dá um tiro no cara antes. Mas quando vê, ele estava puxando um lenço, ou para atualizar um pouco, está puxando o celular para falar. Tá? Então o cara imaginava que estava em legítima defesa, mas não estava. Tá? Então veja que é um erro sobre a circunstância de fato aqui. Tá? Eu tenho um exemplo que é melhor, que eu vi, um exemplo muito lamentável que eu vi uma vez, numa correção que eu fazia lá no Mato Grosso. Né? Provavelmente você sabe, trabalhei na Corregedoria Nacional, fiz correção no Brasil inteiro pela Corregedoria Nacional. E uma vez eu fui fazer lá no Mato Grosso e vi um processo lá que é bem lamentável, que é um exemplo bom, mas é um bom exemplo de erro de tipo permissivo. Tá? O que aconteceu? A polícia militar lá no Mato Grosso foi cumprir um mandado de busca e apreensão numa casa. Tá? Só que havia uma notícia de que essa pessoa que seria o alvo da busca e apreensão era super perigosa e estava armada. Tá? E quando a polícia vai cumprir o mandado de busca e apreensão, ela não vai só ali na porta, bate ali e o cara pula por trás. Não. Né? O que se faz? Normalmente cerca-se o perímetro, né? E depois tenta bater, se ninguém atende, as pessoas entram. Tá? Então isso que foi acontecer. Bateram lá na porta, ninguém abriu, eles arrombaram para entrar. Tá? E todos tensos ali, com a polícia estava tensa, entrando na casa. Quando um policial estava no quintal, de repente saltou alguém do lado dele. E essa pessoa se desesperou, esse policial se desesperou e deu um tiro. Mas quando viu, era um outro policial que estava vindo pela outro lugar. Então, você veja que o policial que deu o tiro, ele imaginou que estava numa situação de legítima defesa, mas era uma legítima defesa putativa, uma falsa legítima defesa. Tá? E ele acabou matando o companheiro, o amigo de farda lá. Tá? Então, esse é um caso clássico não, um bom exemplo de erro de tipo permissivo. Tá? Vejam que aqui há um erro sobre o fato. Tá? Há um erro sobre o fato. Nesses casos, né, como o Brasil adota, né, a teoria como que é o nome da teoria? Teoria limitada da culpabilidade. Tá? O Brasil adota a teoria limitada. Nem todos os erros de proibição têm a mesma consequência jurídica. Tá? Então, o erro de tipo permissível, a consequência jurídica é não a exclusão da culpabilidade, como no erro de proibição direto ou indireto.
Não, não é essa a consequência. A consequência do erro de tipo permissivo é a exclusão do dolo, tá? Então exclui-se o dolo do agente, tá? Então, se for um erro de tipo permissivo, tá? Exclui-se o dolo. Se o erro for invencível, exclui-se o dolo, não tem responsabilidade penal, tá? Se erro de tipo permissivo, né, for vencível, erro de tipo vencível, esse agente pode responder por culpa caso exista expressa previsão na lei penal, tá? Então, no exemplo nosso, crime de homicídio, me parece que é um erro de proibição, um erro de tipo permissivo vencível, né? O cara, se ele prestasse um pouco de atenção, poderia ter visto que era o companheiro, se não tivesse desesperado, né, poderia ter visto que era o companheiro. Então, aqui há um erro de tipo permissível vencível. O correto seria processar esse agente, esse policial, por homicídio culposo, tá? Então, vocês vejam que essa terceira modalidade de erro de proibição, ela tem um tratamento jurídico diverso, né? Porque o legislador verifica o seguinte, olha, o erro de tipo é um erro de fato e o erro de tipo permissivo é um erro de fato também. Então vamos tratar de forma igual os dois erros, tá? Então, por isso que o erro de proibição, o erro de tipo permissível, né, exclui o dolo, né, e pune-se caso vencível, caso evitável, ele pune-se a conduta culposa caso prevista em lei, tá? Então vamos fazer um resumo das consequências do erro de proibição, tá? Erro de proibição direto e indireto excluem ou reduzem a culpabilidade, tá? Se for invencível, exclui a culpabilidade. Se for vencível, reduz a culpabilidade e, portanto, reduz a pena. Erro de tipo permissível. Se for inevitável, exclui o dolo, tá? Se for evitável, né, exclui também o dolo, mas permite a punição a título de culpa, caso exista expressa previsão em lei nesse sentido, tá? Então, esse é o erro de tipo permissivo. Veja que o tratamento das três modalidades de erro de tipo permissivo, de erro de proibição, tem um tratamento diverso. Erro de proibição direto e indireto tem um tratamento, o erro de tipo permissivo tem outro tratamento, tá? Talvez agora, espero eu, né, tenha ficado mais clara, né, a diferença entre essas modalidades de erro, tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente terminou a potencial consciência da licitude, o potencial conhecimento da licitude, né? E agora nós vamos para o último elemento, né? O último elemento da culpabilidade, né? Primeiro é imputabilidade, segundo é potencial conhecimento da licitude e o terceiro é a exigibilidade de conduta conforme o direito, tá? Então, pessoal, a exigibilidade de conduta conforme o direito existe para aqueles casos em que há normalidade de circunstâncias do fato, tá? Então, é precisamente essa normalidade de circunstâncias do fato que é o fundamento geral da exculpação, ou seja, fundamento geral da conduta conforme o direito. Então, só existe exigibilidade de conduta conforme o direito quando há normalidade dos fatos, tá? Então, a inexistência de exigibilidade de conduta conforme o direito, né, uma causa de exclusão da culpabilidade, é denominada também de inexigibilidade, né, de conduta conforme o direito. Então, quando as circunstâncias não forem normais, né, é possível excluir a culpabilidade, tá? Então, esses casos de inexigibilidade, né, de conduta conforme, quando o direito não pode cobrar, né, eu dei o exemplo lá para vocês do caso da quadrilha que entra na casa do gerente e vai no outro dia de manhã mandando que o gerente abra a porta lá, abra o cofre do banco, senão a quadrilha mata a sua família, tá? Aqui o direito não pode cobrar uma conduta conforme o direito, tá? Então, essa conduta do gerente, muito embora exista ação, muito embora exista tipicidade, muito embora exista antijuridicidade, não existe, muito embora exista
imputabilidade, muito embora exista potencial conhecimento de licitude, o cara é maior de 18, sabia que aquilo que ele estava fazendo era proibido, não há a exigibilidade de conduta conforme o direito. É dizer, o direito não pode cobrar, olha, cara, você tinha que ter sacrificado a sua família para manter, né, proteger o patrimônio do banco. Tá? Então, esses casos de inexigibilidade, né, que fundamentam a exclusão da culpabilidade. Tá? Então, eles incidem sobre situações, esses casos de inexigibilidade, o caso de inexigibilidade incide sobre situações concretas, tá? Incide sobre situações concretas em que um autor culpável, tá? Em que um autor culpável, ou seja, imputável, tá? Deve ser desculpado, ou seja, exclusão da culpabilidade, tá? Quando exclui a culpabilidade, também a gente pode chamar de exculpantes. As causas de exclusão da antijuridicidade, como a gente viu, são causas justificantes. As causas de exclusão da culpabilidade são exculpantes ou desculpantes. Tá? Então, lendo novamente. Então, incide sobre situações concretas em que um autor culpável deve ser desculpado porque o limite da exigibilidade jurídica é definido pelo limiar mínimo da dirigibilidade normativa. Tá? Então, repetindo, incide sobre situações concretas em que um autor culpável deve ser desculpado porque o limite da exigibilidade jurídica é definido pelo limiar mínimo da dirigibilidade normativa. Tá? Então, esse gerente aí do exemplo não tem dirigibilidade normativa. Não se pode, a norma não pode exigir que ele atue conforme o direito. Tá? Então, nesses casos, existe a causa de exculpação, porque afasta a exigibilidade de conduta conforme o direito. Tá? Essas causas de exculpação podem se dar em duas hipóteses. Eu dei o exemplo, que é o exemplo de coação irresistível, mas ele pode se dar em duas hipóteses. Tá? A primeira hipótese é de coação irresistível. A segunda hipótese é de obediência hierárquica. Então, coação irresistível e casos de obediência hierárquica. Esses dois casos afastam a exigibilidade de conduta conforme e, como consequência, afastam a culpabilidade do agente. Tá? Vamos começar tratando sobre a coação irresistível. Tá? A coação irresistível, tá, se caracteriza pelo emprego de força viscompulsiva, força física, tá? Não vis absoluta, não confundo com a vis absoluta, que é aquela que a pessoa não pode resistir de forma nenhuma, que afasta a conduta do agente. Lembram quando a pessoa é utilizada como uma mera massa mecânica, né? Então, se caracteriza pelo emprego de força física viscompulsiva, também conhecido como viscompulsível, ou ameaça irresistível, vis relativa, contra o coagido para realizar fato definido como crime. Tá? Repetindo, se caracteriza pelo emprego de força absoluta, entre parênteses, viscompulsiva ou ameaça irresistível, vis relativa, contra o coagido para realizar fato definido como crime. Tá? Vejam que a avaliação da irresistibilidade da coação deve ser realizada a partir de um ponto de vista objetivo e subjetivo. Tá? Então, com o intuito de verificar o potencial lesivo do emprego da força e da ameaça e sua repercussão no psiquismo do coagido. Tá? Então, deve ser, repetindo, a avaliação da irresistibilidade da coação deve ser realizada a partir de um ponto de vista objetivo e subjetivo, com o intuito de verificar o potencial lesivo do emprego da força. Não é qualquer tapinha lá que a gente vai dizer que o cara é coagido. Então é uma violência. Então, para o intuito de verificar o potencial lesivo do emprego da força ou da ameaça. Então não é falar, se você não abrisse esse cofre, eu vou tacar uma bolinha de papel em você. Não, isso aqui não é uma ameaça suficiente. Tá? Então, com o intuito de verificar o potencial lesivo do emprego da força e da ameaça e a sua repercussão no psiquismo do coagido, ou seja, quão convincente é essa violência ou essa grave ameaça para que o coagido, né, para que a pessoa se sinta coagida, porque ela esteja coagida. Tá? Se ela estiver coagida de uma forma suficiente, aqui exclui-se, né, a exigibilidade de conduta conforme o direito.
tá? Aqui é importante que deve existir um perigo atual e inevitável de outro modo, tá? O perigo, essa ameaça ao coagir tem que ser, ou a força física, tá? Deve ser sempre atual ou inevitável de outro modo, tá? Se no exemplo que eu falei lá dos caras que vão na casa do gerente, eles vão na noite anterior e falam, olha, amanhã você vai abrir as portas aqui para mim, porque senão nós vamos matar sua família, tá? Então, mas agora nós vamos dormir em casa e amanhã a gente volta, tá? Então isso não é um perigo atual. Nesse caso, o que o cara tem que fazer? Ligar para a polícia, tomar alguma providência para evitar isso, tá? Se ele continua lá e depois realiza o ato, né? Já não existe, já o cara é reprovável, é culpável, né? Parece que houve um caso semelhante lá no caso do assalto, lá no banco no aeroporto de Guarulhos, né, que um dos funcionários falou que estava coagido e tudo mais, mas a coação não era nada atual nem inevitável. O cara foi, aparentemente, até onde a gente teve notícia, responsabilizado por esse fato. Tá? Beleza, pessoal? Então essa foi a ideia de coação irresistível. Tá? A segunda hipótese de afastamento da exigibilidade de conduta conforme e como consequência exclusão da culpabilidade é a denominada obediência hierárquica, tá? É a obediência hierárquica. A obediência hierárquica, pessoal, deriva da estrita observância de ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, tá? Então, se o superior hierárquico manda um servidor inferior hierárquico, tá, realizar uma determinada ação, tá, se essa ordem não for manifestamente ilegal, o inferior, se realizar uma ação que na verdade era proibida, tá, ele não responde, tá, porque não era exigível dele uma conduta conforme, porque houve uma ordem que não era manifestamente legal e ele tinha que cumprir, tá? Então, o fundamento dessa causa aqui é a relação de subordinação de direito público. Veja que essa hierarquia sempre é direito público, funcionário público, tá? Que institui então, o fundamento é a relação de subordinação de direito público que institui competências ativas configuradas no poder de ordenar. Então, existe aqui um dever de observância do subordinado, tá? A ilegalidade da ordem deve estar ou oculta, tá? Então, se ele não tiver nem ideia que é legal, ela está oculta, né? O superior fala, ó, pega aqueles bens que estão ali, coloca lá no meu carro que eu vou levar para o conserto e tal, e na verdade ele estava subtraindo os bens para o superior hierárquico, tá? Então deve estar ou oculta, ou pelo menos deve ser duvidosa, tá? Então o agente pega... o superior fala, ó, leva esses notebooks aqui da instituição lá em casa, deixa lá em casa, tá? Então o cara fala, nossa, mas que esquisito isso aqui, será que é certo, será que é errado? Há uma dúvida aqui, mesmo assim ele tem que cumprir, tá? Tem que cumprir, né? Porque só não tem que cumprir quando ela for claramente ilegal, tá? Então o superior fala, ó, dá uma surra nesse cara aqui que tá preso, porque ele vai ter que confessar, senão tortura ele até confessar. Isso é claramente uma ordem legal. Se o subordinado cumpre a ordem, vai responder por tortura, assim como o superior, tá? Então aqui é uma ordem manifestamente ilegal. Então, se a ilegalidade da ordem estiver oculta, ou pelo menos se ela for duvidosa, né, o agente inferior, se cumprir, ele vai estar amparado pela obediência hierárquica e não terá culpabilidade nesse caso, tá? Veja que aqui existe um conflito do agente entre sofrer um mal, né, ou seja, sanções administrativas e penais, tá, em virtude do descumprimento da ordem, ou causar um mal, né, representado pelo objeto da ordem, tá? Aqui, se a ordem for ilegal, né, ilegal e ela for oculta ou duvidosa, o superior é que vai responder, tá? Então, se o inferior cumprir a ordem que for ilegal, quem vai responder é só o superior, o inferior vai ter excluído a sua culpabilidade, tá? Esse é o caso também denominado de autoria mediata por conta de um erro, tá? Por conta de erro, tá?
mas isso vocês vão aprender posteriormente, tá? É a autoria mediata. Tá? Aqui, então, a responsabilidade, se for ilícita a ação, é do superior hierárquico. Tá? Isso está previsto lá, a coação irresistível e a obediência hierárquica estão previstas lá no artigo 22 do Código Penal. Diz o 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem legal, à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, tá? Só é possível, então, o superior, tá? Então, esse é o caso de ordem não manifestamente hierárquica e coação irresistível. Tá bom, pessoal? Então, esses são os casos que afastam a exigibilidade de conduta conforme o direito. Tá? E com isso nós terminamos os 3 requisitos, os 3 elementos da culpabilidade, da imputabilidade, né, que a gente viu lá, imputabilidade por idade ou por enfermidade mental, a potencial consciência da licitude, né, que é o conhecimento, ainda que na valoração paralela da esfera do profano. Se o cara não tivesse potencial consciência da licitude, ele pode incorrer em erro de proibição, né? A gente viu que o erro de proibição direto ou indireto, eles afastam a culpabilidade, né? E o erro de proibição erro de tipo permissivo afasta o dolo, né? Ou existe a gente viu também a exigibilidade de conduta conforme, né? Que fica afastada quando há ou coação ou o agente está em obediência de ordem hierárquica não manifestamente ilegal. Beleza, meus amigos? Então, terminamos aqui a culpabilidade, né? Na sequência, trataremos dos crimes omissivos. Tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição aqui.